tsunami. Em um distante futuro, no ano de 2050, a cidade do Rio de Fevereiro brilhava como um farol de modernidade e cultura. As ruas eram vibrantes, os shoppings estavam lotados de consumidores e os bares, sempre cheios, ressoavam com risadas e música. Era uma tarde comum para os cariocas, um daqueles dias de sol que faziam do Rio um dos destinos mais amados do mundo. No entanto, havia uma tensão no ar, uma inquietação quase palpável que pairava sobre a cidade. Nas últimas semanas, os jornais, rádios e televisões não falavam de outra coisa. Meteorologistas e especialistas em clima alertavam incessantemente sobre uma tempestade sem precedentes que se aproximava da costa brasileira. Os ventos, estimados em 100 km por hora, traziam consigo uma ameaça invisível e silenciosa e um tsunami de proporções catastróficas. Mas, como é comum nas grandes cidades, muitos ignoraram os avisos. O Rio já havia enfrentado tempestades antes, e a confiança na resiliência da cidade era inabalável. Às 3 da tarde daquela fatídica sexta-feira, o céu começou a escurecer. O sol, que brilhava intensamente minutos antes, foi engolido por nuvens negras que se formaram rapidamente, como um prenúncio do que estava por vir. As pessoas nas praias olharam para o horizonte com curiosidade, algumas com câmeras em mãos para capturar o que parecia ser uma mudança abrupta no tempo. Os ventos começaram a soprar mais forte, arrancando guarda-sóis e espalhando areia pelos calçadões. A temperatura caiu subitamente, e a luz do dia transformou-se em uma escuridão assustadora. No centro da cidade, os sinais de trânsito piscavam, e o tráfego parou à medida que os motoristas tentavam entender o que estava acontecendo. Os pedestres se amontoaram sob marquises e dentro de lojas, observando com espanto o que parecia ser o início de uma noite antecipada. Dentro dos shoppings, a atmosfera mudou de um alegre burburinho para um murmúrio nervoso. As luzes piscavam, e um sentimento de pavor começou a se instalar entre os presentes. Então, sem aviso, o mar começou a recuar. Era um sinal que poucos reconheceram, mas os que estavam na praia perceberam que algo estava terrivelmente errado. As águas do Atlântico, normalmente agitadas, tornaram-se subitamente calmas, antes de serem sugadas para o horizonte em uma cena que desafiava toda a lógica. Os salva-vidas, percebendo o perigo, começaram a gritar para que as pessoas corressem para lugares altos, mas para muitos, já era tarde demais. De repente, como um rugido de 1000 trovões, o tsunami apareceu no horizonte. Uma parede de água, alta como um arranha-céu, vinha na direção da cidade com uma velocidade aterradora. As ondas engoliram tudo em seu caminho, varrendo as praias, o calçadão, e os prédios próximos à costa em segundos. Carros foram arremessados como brinquedos, e as árvores foram arrancadas do solo como se fossem meros galhos. No centro da cidade, o pânico tomou conta. As pessoas correram desesperadamente pelas ruas, procurando refúgio em qualquer lugar que pudessem encontrar. Mas o tsunami era implacável. Em questão de minutos, as águas invadiram as avenidas, subindo até os primeiros andares dos prédios. As janelas estouravam com a pressão, e o mar invadia lojas, escritórios e apartamentos, destruindo tudo em seu caminho. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O rugido das águas era ensurdecedor, e os gritos das pessoas que tentavam escapar se misturavam em um coro de terror. Alguns se agarraram a postes e árvores, enquanto outros foram levados pelas águas violentas. Na Zona Sul, o famoso bairro de Copacabana foi praticamente apagado do mapa, suas ruas transformadas em rios furiosos. As pessoas tentavam subir em tetos de carros, sacadas de prédios, qualquer coisa que pudesse oferecer uma chance de sobrevivência. Dentro de um dos muitos prédios da orla, Helena, uma jovem estudante de medicina, assistia a tudo com os olhos arregalados. Ela morava no 10º andar, e por um momento, pensou que estivesse a salvo. Mas à medida que a água subia, sua esperança diminuiu. O prédio tremeu com a força das ondas, e ela sabia que precisava chegar ao terraço, o único lugar onde talvez pudesse sobreviver. Juntando sua coragem, ela correu pelos corredores inundados, subindo os últimos andares em meio ao caos. Quando finalmente chegou ao topo, ofegante e encharcada, ela se deparou com dezenas de outros moradores, todos em silêncio, observando a devastação lá embaixo.
No outro extremo da cidade, em uma das muitas comunidades que se espalhavam pelas colinas, Carlos, um pedreiro que havia terminado seu turno mais cedo devido aos avisos de tempestade, observava a cidade sendo consumida pela água. Sua casa, uma construção simples e improvisada, estava em uma posição elevada, mas ele sabia que muitos de seus amigos que trabalhavam no centro não teriam a mesma sorte. Ele tentou ligar para sua esposa, que estava em um hospital no centro, mas as linhas telefônicas já estavam fora de serviço. A impotência que sentia era sufocante, e ele mal conseguia respirar enquanto assistia a cidade afundar. Durante 40 minutos, a cidade do Rio de Fevereiro foi submetida a uma destruição inimaginável. As ondas destruíram tudo em seu caminho, reduzindo bairros inteiros a escombros. Helicópteros sobrevoavam a cidade, tentando resgatar os sobreviventes que conseguiam se abrigar nos telhados. Mas a fúria da natureza parecia implacável, e a cidade que uma vez brilhara como uma joia no Atlântico agora estava submersa em um mar de destruição. Quando o tsunami finalmente recuou, deixando um rastro de devastação em seu caminho, o sol começou a reaparecer no horizonte. Era um pôr do sol macabro, tingido de vermelho pelo sangue e pela destruição. As ruas, antes cheias de vida, agora estavam desertas e cobertas de destroços. Corpos eram arrastados pelas correntes, e o silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que o próprio rugido das ondas. Helena, ainda no terraço de seu prédio, olhou ao redor em estado de choque. A cidade que conhecia estava irreconhecível, um campo de destroços onde antes havia vida e movimento. Ela não conseguia entender a magnitude do que havia acontecido. Ao longe, ela avistou a estátua do Cristo Redentor, que milagrosamente ainda estava de pé, como um símbolo silencioso de resistência em meio ao caos. Carlos, por sua vez, desceu da colina e começou a andar em direção ao centro, tentando encontrar sua esposa. Ele passou por ruas cobertas de lama e escombros, onde outrora havia vida. Cada passo era pesado, mas ele sabia que precisava continuar. Precisava encontrar a mulher que amava, mesmo que isso significasse encarar a pior das realidades. Enquanto o sol se punha, os sobreviventes começaram a emergir de seus abrigos, cada um com uma história de perda e sobrevivência. O Rio de Fevereiro, uma cidade acostumada com tempestades e desafios, enfrentava agora sua maior provação. A reconstrução seria longa e dolorosa, e as cicatrizes daquele dia permaneceriam para sempre na memória de seus habitantes. Nos dias que se seguiram, a cidade lutou para se reerguer. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente, e a solidariedade entre os cariocas se mostrou mais forte do que nunca. Mas as lembranças do tsunami de 2050 jamais seriam apagadas. O rugido das águas, os gritos de desespero, e o silêncio mortal que se seguiu marcaram para sempre a alma da cidade. Helena, Carlos e muitos outros sobreviventes continuariam suas vidas, mas sempre com a memória daquele dia escuro e terrível. O Rio de Fevereiro, que sempre foi símbolo de alegria e celebração, agora carregava o peso de uma tragédia indescritível. A cidade havia sobrevivido, mas nunca mais seria a mesma. E enquanto o sol se punha sobre o mar, o rio lembrava, com cada pôr do sol, o dia em que o tsunami veio e mudou tudo.